This Então, gente, conference will now be recorded. beleza. Então, vamos lá? Tem mais demoras, né? Então, antes de falar dos primeiros socorros, eu estou trazendo também alguns aspectos, né, do desenvolvimento da criança. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim. Então, Sim. até 1 ano de idade, né, as crianças começam a rolar o corpo inesperadamente. Por que que isso é importante? No que isso é importante? Elas rolam da cama e as crianças não ficam mais em berço, ficam nas camas. Isso é muito perigoso, entendeu? Isso é perigoso demais, porque o que que vai acontecer? Vai cair, né? E pode ter um traumatismo crânioencefálico. Elas levam tudo que for possível à boca nessa fase, tá? Porque ela está na fase oral ainda. Então, tudo que ela recebe é pela boca, tudo que ela consegue é solicitando através da boca, você entendeu? Então, é isso que traz o perigo, né? É isso que traz o perigo dessa faixa etária. E é onde elas vão aprender a andar e geralmente iniciam engatinhando, tá? Então, o que que a gente tem que fazer nessa idade para que a criança não sofra acidentes? Então, como ela leva tudo na boca, manter vigilância sobre a troca de fralda, evitar os riscos de queda, deixar a criança no berço, tá? Se for no carrinho, deixar com cintinho de segurança, deixar travesseiros, evitando que os travesseiros fiquem na face da criança para que elas não sufoquem, entendeu? E providenciar cantoneiras, substituição de tampa de vidro, protetores de tomadas elétricas, chapéu protetor contra espuma nos olhos e retirada de vasos de planta do alcance da criança, porque ela vai comer, tá? De 1 a 3 anos, elas têm uma maior segurança na movimentação e é isso que vai fazer que ela fique mais impulsiva, mais curiosa. Então, ela vai subir a escada, ela vai no banheiro, vai tentar subir no vaso sanitário, é que elas podem se afogar, entendeu? Elas comem muito rápido e podem se engasgar. Elas gostam de brincar na água, como eu falei, é o risco do afogamento, tá? Eu não sei, Sensei, quer que eu passe direto para os primeiros socorros e depois foi assim, você vai para a sua aula da faculdade e depois eu volto nessa Ah, eu parte dos primeiros. gostaria, eu te agradeço. Eu gostaria sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá, acidentes e primeiros socorros é bem rápido, tá? Eu vou começar na convulsão, que assim, se estender, depois eu volto nos outros, tá? Eu trouxe alguns mais comuns, né, que acontecem com as crianças. Aqui, convulsão, tá? Então, gente, o que é a crise convulsiva? A crise convulsiva, na verdade, é a manifestação do colapso das sinapses da comunicação entre os neurônios, que são as células do sistema nervoso central, né, responsáveis por todas as nossas atividades, por abrirmos e fecharmos os olhos, por respirarmos, por falarmos, por pensarmos, por nos movimentarmos, tá? Então, como é que a crise convulsiva ela acontece? Ela acontece quando há uma desorganização, tá? Nesses neurônios, nesse tecido cerebral, aonde estão passando especificamente esses neurônios, tá? Nós temos bilhares de neurônios, tá bom? E como é que a convulsão então acontece? A convulsão vai acontecer quando há algum problema no sistema nervoso central dessa criança, dessa pessoa. Que problemas? Por exemplo, tumores, tá? Falta de oxigênio no tecido cerebral. Essa falta pode ser momentânea, essa falta pode ser permanente, pode ser permanente não, né? Pode ser momentânea, pode ser mais duradoura. Tá dando para entender? Então, faltou oxigênio no tecido cerebral, a criança vai convulsionar. Quais são os motivos de falta de oxigênio no tecido cerebral? Por exemplo, uma criança quando ela se afoga, ela não respira, falta oxigênio na corrente sanguínea. Tudo bem? Tá dando para entender? Sim. Sim, sim. Tá. Então, olha só. Outras causas da crise convulsiva
é a epilepsia propriamente dita. O que é epilepsia? Na verdade, é a doença que caracteriza a convulsão já instalada. É aquela criança, é aquela pessoa que vai convulsionar cronicamente, tá? Por alterações metabólicas no nascimento, né? Eutinatos no metabolismo, desnutrição severa, que mais? Também um afogamento que gera uma falta de oxigenação cerebral momentânea ou mais duradoura, e também os traumatismos crânioencefálicos, tá? Aquelas crianças que, perdão, me ajeitando aqui, aquelas crianças que tiveram uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, e retornaram dessa parada cardiorrespiratória, ela pode ficar epilética? Pode, dependendo do tempo que esse cérebro ficou sem receber oxigênio, tá? Outra causa, como eu já falei, afogamento. O que mais? Intoxicações exógenas. Então, uma criança envenenada, uma criança que foi envenenada, porque, como eu comecei falando no início da palestra, ela fez uso de alguma planta que deprimiu o sistema respiratório dela, tá? E ela teve uma parada respiratória por conta dessa intoxicação ou ingeriu outra substância tóxica, faltou oxigênio nesse cérebro, ela pode convulsionar e pode ficar epilética? Pode, tá? E as infecções, que são as causas mais comuns de febre, e essa febre, uma temperatura, ela tem um controle do sistema nervoso central, o que, que vai acontecer? A criança pode ter uma crise convulsiva devido ao colapso por conta da febre. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, a convulsão febril é benigna. Sim, a convulsão febril é benigna na primeira infância, que é onde a convulsão febril acontece com uma maior frequência, tá? Nos bebês, nas crianças menores de 2 anos, principalmente. Porém, é o que eu costumo dizer, é benigna, mas uma convulsão, 2 convulsões, 3 convulsões, 4 convulsões febris, já parou de ser benigno, vocês concordam? Porque aí vai ser uma questão repetida, vai levar sim a uma lesão neurológica, e aí a criança realmente desenvolve a epilepsia propriamente dita. Aí é aquela criança que vai ter que utilizar medicamentos antiepiléticos, como por exemplo, Depaquene, Depakote, Ai, muitos anos. Fenobarbital. Pode falar. Não, eu tomei durante muitos anos. Hoje parou, né? Depois de muitos anos, eu tomei Depaquine durante muitos anos porque eu tinha essas crises. Uma curiosidade, no caso das deficiências, a convulsão, ela sempre vai ter aquele modelo que a gente conhece, ou ela pode ter uma duração maior, ou ela pode ter desfechos diferentes de acordo com a deficiência, principalmente no caso da criança. Ou não, ela sempre será, ela vai seguir aquele parâmetro de convulsão que a gente conhece, ou ela pode ter prazo maior, ela é sempre da maneira que a gente conhece. Eu mesma sofri durante muitos anos, mas era ali, era aquele tempo, era aquele cuidado para não bater a cabeça, mas no caso, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down ou autismo, ela muda ou a convulsão, ela é sempre mesmo em qualquer faixa etária de idade. Na verdade, é assim, Sensei. É a Sensei que perguntou? Foi a Isso, sou Vanessa. eu. Tá, Sensei, então é o seguinte, depende, tá? Tem crise que resolve mais rápido, tem crise que é como grande mal convulsivo. São crises convulsivas reentrantes que não vão acontecer na febre, já vão acontecer na criança que tem a epilepsia propriamente dita. Então vamos lá. O autismo. O autista, ele tem alterações epileptiformes, tá? Ele tem alterações epileptiformes. Eu tô só mudando a tela aqui porque eu tenho, inclusive, aqui até em vídeos, né? Essas crises convulsivas. Então, vai depender da lesão cerebral da criança. Se é uma crise convulsiva febril, a tendência dela ser mais duradoura é menor. Elas são crises mais rápidas de uma fácil resolução. Agora, se aquela criança convulsionou, você está fazendo
Deixa eu ver se esse daqui. Você está fazendo a medicação nela direitinho, colocou no oxigênio, fez tudo direitinho lá para ela, e ela acabou o efeito da medicação, voltou a convulsionar. Por exemplo, a criança que tem paralisia cerebral é uma criança que vai ter uma crise convulsiva mais demorada. Tá dando para entender? Sim, sim. Esse é o problema, entendeu? Essa que é a questão. Ela vai ter uma crise convulsiva realmente mais demorada, de um controle mais difícil. Ai, que pena, eu não estou achando aqui, mas tem algumas especificidades da crise convulsiva. Então, por exemplo, tem a crise convulsiva generalizada, que é aquela crise convulsiva tônico-clônica, que a criança se debate inteira, saliva, espuma, entendeu? Fica com a boca roxa, com os dedinhos roxos, tá? Ela se debate inteira. É a tônico-clônica generalizada. Tempo de duração também. Ela sai rápido com a medicação, porém, se a criança já for epilética, acabou o efeito da medicação, ela volta, tá? Tem criança que a gente tem que deixar, quando a criança é epilética, entra no grande mal compulsivo, a gente tem que deixar o antiepilético em bomba de infusão, que é um equipamento que a gente usa para deixar o soro correndo continuamente, entendeu? Aconteceu isso com uma criança que nós atendemos lá ano passado, e essa criança tem paralisia cerebral, e ele teve a paralisia cerebral por causa de uma meningite, por exemplo, tá? E ele ficou com essa paralisia cerebral, infelizmente, e ele ficou epilético a partir de então. Então, é uma criança que, mesmo recebendo a medicação para não convulsionar, em infusão contínua, ele convulsiona. Então, depende da lesão neurológica que essa criança apresenta. Outra modalidade de crise convulsiva é a focal. O que é a crise convulsiva focal? Tá? Então, a tônico-clônica generalizada, a criança ou o adulto se debatem inteiros, tá? A focal é, por exemplo, eu estou consciente, eu estou falando com você, aí eu dou uma pequena sonolência e começo a fazer isso com o olho, por exemplo. Entendeu? Então, aquela criança que estava tudo bem, estava conversando, de repente ela parou de falar um pouquinho e começou a piscar, ou só puxar assim o bracinho, entendeu? Ou um cacuete assim para a cabeça, ou na boca, tá? É a crise convulsiva focal. É uma modalidade de crise convulsiva, tá? Que pode evoluir para generalizada. É onde a criança começa a se debater inteira e salivar também. Também, uma modalidade de crise convulsiva generalizada, por incrível que pareça, são as crises de ausência. São as crises de ausência. Então, há esse colapso da comunicação neuronal, né, entre os neurônios, e de repente eu estou aqui falando com vocês, aí eu estou falando e deu para entender? Parei tudo, não falei mais nada. É a crise de ausência. E na crise de ausência, pode evoluir também para isso aqui, ó. Então, vai, eu tô quieta, tô parada, e, de repente, só meu olho fica assim, ó. Tá dando para ver que só tá mexendo o olho para um lado Sim. só? É o nistagmo, tá? Então, quando a gente fala em crise convulsiva, a gente já pensa naquela cena horrorosa, se debatendo, espumando, entendeu? E aquela loucura, aquela correria. Mas não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre a crise convulsiva começa na generalizada. Pode começar na crise de ausência, que já é uma modalidade generalizada, porém não tem essa descoordenação motora, que tem a tônico-clônica. Por que tônico-clônica? Porque os músculos ficam rígidos e ficam se contraindo. Tônico de rígido e clônico de contração muscular, né? Que são as mioclonias, tá? Contrações musculares. É aquela criança que começa
a se debater, se mexer, e na verdade não é voluntário, é por conta desse colapso da comunicação interneuronal. Tá dando para entender? Então, Sim. Sensei, o que vai acontecer? A intensidade da crise vai depender do que levou a essa crise. E, via de regra, as convulsões febris, elas realmente chegam na forma generalizada, a criança se debatendo inteira, tá? E costuma resolver já com a primeira medicação. Costuma ser feito o fenobarbital, que é o Gardenal, né, intramuscular, ou o diazepam endovenoso, caso o fenobarbital não tenha um efeito desejado já na primeira dose. Simone, uma curiosidade, no caso, numa crise, igual, por exemplo, aconteceu comigo com um aluno, ele é autista na escolinha, deve ter o quê? Uns 5 anos. Ele teve uma crise, né? Ele teve um gatilho e ele teve uma crise na escola, ele começou a ficar vermelho, só que assim, ele não começou a se debater. Como você falou que tem vários tipos de crise, ele começou a ficar vermelho, um coleguinha fez uma oposição a ele ali na fila, mas aquilo durou uns 5 minutos. E ele começou a bater em todo mundo, mas assim, ele foi ficando vermelho, 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 vermelho. E assim, ele entrou num gatilho. Então, assim, pode existir, como você falou que existem vários tipos de convulsão, então pode haver, então, até essa confusão, de repente, numa crise, no caso da deficiência intelectual, do autismo, a um momento de crise, eu posso até, pode até estar acontecendo uma convulsão nesse momento de crise, uma convulsão diferenciada dessas como você está falando, então. Olha só, na crise convulsiva, o nível de consciência nunca está preservado. Então, ele não vai falar, ele não vai reclamar. Ele pode tentar pedir socorro e não conseguir, então ele pode ficar. E aí, pum, começou a convulsionar. No momento da convulsão, não. Então, assim, esse gatilho que você falou, Sensei, tem o nome de aura. É a aura da crise convulsiva. O que é esta aura? É o período que antecede a crise. Como assim? Então, a criança já sente que vai convulsionar. Quem convulsiona sabe, tá? Já é aquele mal-estar, já começa aquela sensação de mal-estar, de fraqueza, de tontura. Então, sim, o autista, a criança que tem transtorno global invasivo do desenvolvimento, ele vai sentir que algo de errado está acontecendo. Ele vai ficar agitado, primeiro vai jogar coisa, vai bater, mas a convulsão ainda está chegando. Está dando para entender? Então, sim, Entendi. ficou vermelho, foi quando ele ficou bravo, foi quando ele ficou irritado, é a aura. Tanto que crianças que falam, mesmo com deficiências, mesmo com necessidades especiais, se essa criança fala, ela já fala, tia, eu vou passar mal. A pessoa já sinaliza, o adulto fala, eu vou convulsionar. Já me dá um remédio que eu vou convulsionar. E pode dar 2 minutinhos, já convulsiona mesmo. Porque a pessoa já sabe o que acontece antes de convulsionar. A aura acontece nos epiléticos, né? Não na crise convulsiva de emergência, que é a pessoa não costuma ter, entendeu? A pessoa não é epilética e de repente convulsionou por uma febre, ou por conta de um tumor cerebral, ou por conta de um pós-parada cardíaca, você entendeu? Faltou oxigênio na circulação cerebral. Tá? Então, ficou vermelho e agitado desse jeito, porque ele já sabia que algo de errado estava acontecendo. E aí ele era a forma dele, né? Entendi. Então, imagina, obrigada a você. Então, ó, cabeça rígida, olhos revirados, corpo batendo, tá? Observar a respiração. Então, aqui já são os cuidados para a crise convulsiva. Eu estou adiantando porque a gente vai dar aula, né? Como eu falei, a causa pode ser uma febre muito alta, tá bom? E por que a nossa preocupação com a crise convulsiva? Porque tá todo mundo gripado, tá todo mundo com tosse, com pneumonia, resfriado, febre, veio a febre, realmente as nossas crianças vão correr risco, tá? Risco de ter crise convulsiva por causa da febre. Como eu falei, a crise convulsiva febril ela é benigna na primeira infância, que é o período da sua maior ocorrência, que o corpinho da criança ainda está se adaptando a essas alterações bruscas de temperatura
internas, tá? Então, eles vão gripar, vão ter a pneumonia, porque agora da gripe para pneumonia já está indo rápido, né? Demais. Vai fazer a febre e realmente ele pode convulsionar, tá? Então, é assim: deixar a criança nessa posição, tá? É a posição de resgate. Quando a criança estiver convulsionando, manter a criança nessa posição, por quê? Pelo menos está segurando aqui. Não coloque o braço por debaixo da cabeça, não, tá? Deixa, desculpa, deixa os braços livres, o ambiente ao redor sem nada, nem mesa, nem cadeira. Quando você falou a criança convulsionou na escola, primeira coisa, lógico, deixar a criança segura, tentar deixar ela imóvel, dessa forma como essa socorrista aqui está fazendo, liberar ao redor aqui da criança, tá? Do adulto, tirar as carteiras escolares, tirar brinquedo, afastar os curiosos, tá? Não deixar ninguém ficar assim perto, não desenrolar a língua, pelo amor de Deus. É por isso que tem que ser colocado nessa posição lateralizado. Por quê? Porque se deixar de barriga para cima, a língua, como vai haver uma depressão neurológica nesse momento, a língua vai cair para dentro da traqueia, vai obstruir a glote. Obstruindo a glote, na verdade, não cai dentro da traqueia, desculpa, ela vai obstruir a glote. E aí o que vai acontecer? O ar, o oxigênio não vai passar, ela vai ter a parada respiratória e da crise convulsiva vai virar uma parada cardiorrespiratória, podendo até terminar num óbito aí, tá? Então, é lateralizado, braços soltos, tá? Enquanto a criança estiver se debatendo, só mantenha ela nessa posição segura, tá? Não fica segurando perna, não fica segurando o braço, não segure a articulação, porque nessa hora o colapso neurológico ele é tão grande, o colapso neuronal entre os neurônios. Os neurônios eles estão tão desorganizados entre si que, como eu falei para vocês, acontece a fase tônica da convulsão, onde há uma rigidez muscular muito grande, e a fase clônica, que além dessa rigidez, acontecem espasmos musculares generalizados. Generalizados. A pessoa, quando volta da crise convulsiva, ela volta com uma dor assim absurda. É uma dor no corpo, é um mal-estar. Parece que a pessoa, assim, fez um crossfit aí de 6 horas consecutivas, de tanta Verdade. dor muscular que a pessoa sente. Por quê? A rigidez muscular e as contrações musculares foram muito intensas. Deu para entender? Então, Sim. assim, como Sim. está acontecendo essa contração muscular, essa rigidez muscular, se eu segurar a perna, ele pode quebrar a perna na minha mão. Deu para entender? Eu posso fazer contusões musculares e até fraturas. Tamanho é o peso muscular que a pessoa fica durante a crise convulsiva. Por isso que a gente não pode segurar, amarrar, não. Tá vendo que ela só está mantendo lateralizado. Outra coisa, qual a importância de se manter lateralizado? A língua não cair para a glote, como eu já falei, tá? E se por um acaso houver vômitos, a ocorrência de vômitos, e vai haver a ocorrência daquela salivação intensa, que a gente chama de cialorreia, né? Já está lateralizado. Então, esse vômito vai cair para fora, essa cialorreia vai cair para fora, e a pessoa não vai se engasgar, porque se esse vômito, se essa saliva excessiva forem também para a glote, aí sim, descendo para a traqueia, fecham as vias respiratórias inferiores, né? Traqueia, brônquio e bronquíolos, e aí a criança tem a parada respiratória, evoluindo para a parada cardiorrespiratória, aí complicando tudo, né? Num lugar onde a gente não tem nenhum suporte de equipamento de intubação, porque vai ser uma escola, vai ser um tatame, vai ser vai ser uma quadra de basquete, uma quadra de vôlei, um playground da escola. Deu para entender? Sim. E aquela história, lateralizou,
Enquanto o socorrista está lateralizando, você já nomeou, você vai ser o socorrista que está lateralizando, porque você está vendo aqui essa palestra. Você vai nomear um outro socorrista para pedir socorro, para pedir ajuda. Então, você vai pedir para ligar 192 e chamar o SAMU, tá? Durante a convulsão, ficar atento ao risco da criança machucar a cabeça. Então, assim, se tiver uma camiseta dobrada, um travesseirinho, uma almofadinha, essas almofadinhas de pescoço que dê para você colocar debaixo da cabeça, tá? Você coloca para ela não ficar batendo a cabeça no chão, tá? Proteger a região para evitar que outro problema aconteça. É o que eu falei, não puxar a língua da criança. Antigamente, se falava até em puxar a língua com uma colher, mas não, você Exatamente. lateralizando nessa posição que eu mostrei na figura aí da frente, você já está prevenindo que a língua caia para dentro, obstruindo a glote. Isso que é a língua enrolar, tá? No caso, já tem, enquanto você está lateralizando a criança, o SAMU já tem que ter sido chamado, tá? Então você já vai nomear um outro socorrista para chamar o SAMU. E você vai observar o quê? Você vai observar se a criança está respirando, se a boca da criança está ficando roxa, se os dedos da criança estão ficando roxos, porque isso vai significar o quê? Está faltando oxigênio na circulação. Se está faltando oxigênio na circulação, a criança já não está mais respirando satisfatoriamente. Ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória? Pode, tá? Por isso que o SAMU tem que ser acionado o mais rápido possível. E aí é aquela história. Se ligar, né, se preocupar se essa febre realmente não, ou se essa convulsão sem febre mesmo não aconteceu por um caso de meningite, por um caso de abscesso cerebral. Então, de convulsão, você vai ficar até às 7 só, Sensei, ou até às 8? Não, eu vou, daqui a pouquinho eu já tô saindo. Assim, tá maravilhoso. Eu entro daqui a pouquinho, 7h20, eu entro na aula de psicomotricidade da faculdade. Muito bom, Simone. Eu tô com problema aqui no meu telefone, minha câmera tá rodando. Tá, Vocês estão me escutando? eu tô Não, dá ouvindo. para escutar. Dá para Ah, tá. escutar. Como a Vanessa está gravando, eu vou até te pedir licença que eu vou precisar sair mesmo, mas assim, eu Tá gostaria bom. muito de poder ouvi-la novamente, porque assim, são várias dúvidas, igual eu falei, a gente, né, geralmente, o pessoal que trabalha com esporte, a gente tem que ter um kit de primeiros socorros, tem uma Sim. série de coisas ali, mas eu vou te seguir aonde for. Eu peço Claro, licença, eu vou ouvir a palestra depois gravada, tá, Vanessa? Um grande Tá beijo, Simone, bom. que Deus te abençoe, tá. que a gente Bem, possa se conhecer melhor. Beijo aí, Paulo, Thalita. Um grande beijo. Até a próxima. Muito obrigado. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, vocês entenderam? Então, a crise convulsiva realmente até nossa, a gente está ensaiando, né, Vanessa, essa palestra faz tempo, né? É E nunca verdade, conseguimos, Simone. nunca Tem conseguia. mãe, tem mãe aqui me xingando porque elas não conseguiram colocar o aplicativo, né? Porque precisa explicar direitinho. E Sim. eu falei para elas, a gente vai gravar em uma outra oportunidade que a Simone tiver de folga direitinho, aí a gente combina assim melhor, né? Agora, o que que eu vou passar para vocês é que realmente eu estava mais preocupada com a questão da crise convulsiva realmente, né? Porque é o nosso grau de preocupação, né, Vanessa? Porque as nossas crianças, primeiro, que já pela necessidade especial, a Thalita é mãe? A Thalita? De dois. De dois, com autismo. Isso. Então é assim, Thalita, eu tenho o João, ele tem autismo, né? Ele tem 19 anos já. E o que Oi, você que tá me a gente ouvindo? estou? Ah, não, é que meu fone tava ruim. Eu escutei toda a palestra, eu queria até te fazer uma pergunta antes, só que eu não estava Pode falar. conseguindo. Igual, o Vitor mesmo, ele tem 11 anos. Eu descobri a convulsão dele, há 5 anos atrás. Aham.
Só que a convulsão dele não é essa convulsão que a gente vê no dia a dia, que a criança tá normal, brincando, fazendo as atividades, e depois começa a ter a convulsão. A dele dá dormindo. Sim. Aí eu fui descobrir quando eu estava prestes a sair de casa para poder viajar. Nós íamos fazer uma viagem para fora do Brasil. E aí eu vi que ele estava tendo uma convulsão na cama, deitado, né? Porque eu estava do lado com ele. E eu vi ele tendo as crises convulsivas. A primeira vez que eu vi, né? E assim, como eu nunca tinha. Eu já tinha visto alguém tendo uma convulsão na rua, mas assim, eu nunca tinha participado, todas essas coisas, então eu fiquei meia sem saber o que fazer. Então, na hora assim, eu sabia que tinha que virar o corpo de lado e eu tentei segurar as mãos, foi o que você falou, não pode, né? Eu tentei abrir as mãos dele, só que a convulsão dele é muito rápida, dura 30 segundos. E aí, quando acabou a convulsão, ele caiu como se ele tivesse desacordado. E aí ele continuou desacordado por um bom tempo, né? Assim, desacordado entre aspas, né? Ele abria, fechava os olhos. E aí a gente via assim que ele estava cansado pelo aquele momento de crise. E aí depois, né, eu fui viajar porque não tinha como eu perder aquele voo, mas quando eu voltei, ele passou no médico tudo e até hoje ele toma medicação. Ele toma o oxcarbazepina. Tá. É um E anticonvulsivante. E assim, de lá pra cá, depois que ele começou a tomar a medicação, ele não teve mais. Mas assim, foi o que você falou, tem vários tipos de crise convulsiva, igual eu perguntei pra médica, tem essa dormindo, tem acordado, tem aquele que ele fica parado olhando pro nada, Que é a crise de não tem? ausência, justamente. É. E a médica falou que tem também uma crise que eles começam a rir do nada. Isso é verídico mesmo ou não? Ou chorar do nada? Então, pode ser a aura, né? Ah, E vai tá. depender também, Thalita, vai depender aquilo, qual área cerebral da criança que está afetada. Essa área, em todas as áreas cerebrais, em todo o sistema nervoso central e periférico, a gente tem neurônio, tá? Aham. Então, se por um acaso essa epilepsia está acontecendo justamente no sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, ele vai rir, ele vai chorar, tá? Pode Certo. acontecer. Ah, entendi. Esse aqui é o João. Dá oi, Oi, João. João. Oi, Oi, João. João. Tudo Fala, bem? tudo bem? Bom. Vai lá. Oi. Ele vai se apresentar. Ele veio. Que Então é lindinho que isso. Ele é ele. lindo. Grande ele. Parabéns por ele. Obrigada. Parabéns pelos nossos, né? Parabéns a todos pelos nossos. E então Sim, verdade. por isso que no eletroencefalograma é feito também com durante o sono, né, com sedação e com fotoestímulo, para justamente detectar a epilepsia mesmo, se tem alguma alteração epileptiforme no eletroencefalograma, tá? No autismo, o que acontece? A criança vai manifestar, ela já, com autismo, ele já tem alteração epileptiforme já desde a primeira infância. Então, a criança com autismo vai apresentar a primeira convulsão até os 7 anos de idade, tá? E aí, ele sim já é epilético. É o que a Sensei Rita falou. Ela tomou tanta medicação, fez o tratamento, e agora não aparece mais alteração epileptiforme no eletroencefalograma dela. Ela não convulsiona mais. Assim, o João Vitor. O João Vitor também tomou medicação. Ele faz tratamento com carbamazepina, que é um estabilizador de humor, mas também é um antiepilético. Todos os estabilizadores de humor podem ser, todos não, a maioria, além de estabilizador de humor, é antiepilético também, tá? O Depaquene, o Depakote, a carbamazepina, o que o João toma é a carbamazepina. Então, realmente, ele não apresenta mais essa alteração epileptiforme, tá? E tem epilepsia que acontece até dormindo, tem epilepsia emocional. Então, como assim epilepsia emocional? Então, a criança,
ela sofre uma emoção muito forte, uma grande emoção, um grande medo ou uma grande perda, entendeu? E aí, nessa emoção, é nessa hora que pode ter sim um colapso entre os neurônios e a criança começar a convulsionar a partir daí e ter que ter um acompanhamento neurológico por causa disso, entendeu? Interessante. É, É bem. Simone, a convulsão, ela pode ser proveniente também por vermes? Ou é mito? na verdade, é processo infeccioso que leva à febre. Então, Ah, assim, entendeu? Então, a febre é associada ao quê? À infecção, tá? Então, a criança vai ter a febre, o controle da temperatura orgânica nossa, né, interna do nosso uhum. corpo, é feita pelo hipotálamo, que é uma área cerebral, né, tá aqui dentro do cérebro. Então, é como se fosse o termostato do nosso organismo. E aí, com a febre, as temperaturas. Tem criança que convulsiona com 37 de temperatura, tem criança que convulsiona com 36,5. Tudo Nossa. depende da resposta, depende da resposta da criança a essa hipertermia. Por isso que quando a mãezinha chega no pronto-socorro para a gente fala, meu filho está com febre, eu trouxe correndo porque ele convulsiona. Tá, eu estou lá na triagem pediátrica. Eu vi a temperatura, mãe, tá 36,5. Ah, mas meu filho convulsiona com 36,5, 36,8 já convulsiona. Aí eu dou a prioridade amarela e já entrego a ficha na mão do médico e falo, olha, a criança convulsiona com essa temperatura, porque eu tenho que dar valor, lógico, pelo que a mãe está falando. Quem conhece o filho dela é ela, não sou eu conheço os É meus. verdade. Entendeu? Então a gente tem que dar o valor para a queixa da mãe sempre sim, né? E então é isso, a febre pela verminose, só se essa criança tiver junto com essa verminose uma infecção intestinal importante, aí Aham. vai ter, aí ele pode convulsionar sim. Nossa. É bem complicado, né, Simone? É bem, né? A convulsão, ela é bem. A gente tem que tomar cuidado, bem. É aquela O meu. história, essa convulsão febril, via de regra, acontece em criança até os 2 anos. Febril. Não aconteceu até os 2 anos, é raro de uma criança, vai, com 3, 4 anos, ter uma convulsão febril. Pode ter. Pode ter. Depende do que eu falei para a Sensei, depende do organismo da criança, depende se a criança, como a criança responde a esse termostato do corpo, Uhum. tá? Mas assim, até os 7 anos, criança ígida, o que é ígida? Com H. Criança normal, que corre, que brinca, que pula, que tem só as doencinhas da infância, tem febre só nas vacinas, fica gripadinho e já resolve logo, entendeu? Rígida, aquela criança que nunca convulsionou na vida. Começa a convulsionar a partir dos 7 anos, corre. Ou é uma epilepsia que já está em curso, ou é tumor cerebral, infelizmente, ou aneurisma, Ai, meu Deus. entendeu? Então, isso que Nossa. a gente fica de cabelo em pé na pediatria, sabe? Então, a gente já pensa. Pode ser por meningite? Pode ser por meningite. Pode ser por a criança bateu a cabeça ontem e a mãe só levou a criança hoje para o hospital. Ele pode convulsionar tendo 7, 8, 9, 10, Uhum. 11 anos por conta do TCE? Pode, porque afinal de contas é um trauma na cabeça. Os neurônios ficam no cérebro e fica dentro da cabeça. Então, qualquer acometimento, tá, da cabeça, Uhum. cerebral, pode levar sim a qualquer trauma, né? Pode levar sim a uma crise convulsiva. Eu estou falando aquela criança que não tem nada, que não caiu, que não tem que não tem nada, não caiu. Entendi. De repente começou a convulsionar a partir dos 7 anos, ou mais velhinho ainda, a partir dos 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, pode ser sim, se não tem história de trauma, não tem história de meningite, não tem nenhuma história infecciosa do sistema nervoso, né, da meninge, que é a membrana que cobre o cérebro, fica abaixo Uhum. do né, da cabeça, a criança pode ter um tumor, infelizmente, ou um aneurisma. Nossa, Simone, eu fiquei preocupada. Meu filho nunca convulsionou, graças a Deus.
E eu Ele espero que ele toma, não. ele Oi? toma estabilizador de humor, ele toma carbamazepina ou lítio, Simone, teve uma época que ele estava tomando Oscar Bazepina. carbamazepina, né? Isso, que É, é o que o Natalita usa, ele toma também. isso. E aí, Sim, o quem Vitor foi toma esse. que passou foi o Dr. Pavel. E eu conversando com ele, eu falei assim, Dr. Pavel, mas eu não entendi, porque meu filho não convulsiona, né? E ele falou assim, ah, mas esse remédio é para acalmar, deixar ele mais... Porque eu tinha pedido um remédio que acalmasse ele, mas que não deixasse ele robô, né, Simone? Sim, E eu acho que o Dr. Pavel não entendeu. E aí eu sim. passei ele em outro médico, o médico tirou, né? Aí o médico até perguntou, mas ele convulsiona? Eu falei, ele nunca convulsionou, doutor. Mas, né, Simone, a gente não, né? Às vezes não Na verdade, entende. os antiepiléticos, como a oxcarbamazepina, né? A carbamazepina, o Depaquene, Depacote, ácido valproico, né? Depaquene, Depacote, Hum, valproato. Então, eles são utilizados como estabilizadores de humor, mas eles também são anticonvulsivantes. Por que, que os anticonvulsivantes são utilizados como estabilizador de humor? O que, que é o estabilizador de humor? Então, tá. O João, ele toma risperidona. A risperidona é um antipsicótico atípico. O que, que é um antipsicótico? Ele é utilizado para organizar os pensamentos, tá? uhum, Então, realmente, ele reorganiza os pensamentos, porque no autismo, assim como na esquizofrenia, assim como em outras psicoses, o autismo não é uma psicose, tá? Mas ele tem essa característica de desorganização do pensamento, por isso que eles ficam agitados, ficam nervosos. uhum. Então, acho que foi aí que o Dr. Pavel entrou com a oxcarbamazepina, para ele Ah, realmente não ficar nervoso. É entendi. um anticonvulsivante, mas ele é utilizado como estabilizador de humor. Então, o João, ele toma a risperidona, que organiza os pensamentos dele, e ele toma a carbamazepina, que é o Tegretol, né, a marca mais famosa Hum, conhecida, como estabilizador de humor, para manter a risperidona. Então, dá para ele uma organização mental e um bom humor, uma tranquilidade, entendi. sim. E o estabilizador de humor é para manter essa tranquilidade, para manter essa organização mental, essa tranquilidade, esse bom humor. Ah, entendi, Simone, Simone. deixa eu te Pode falar. perguntar. O Vitor, ele tomava risperidona desde os 2 anos, né? Desde quando nós descobrimos o autismo. E foi agora, no começo desse ano, nós voltamos na neuro dele e ela tirou o risperidona e colocou o aripiprazol. Só que o Aham. aripiprazol não faz efeito para ele, como o E é risperidona caro, fazia. caro, 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 né? E ele é caro, eu pago 130 numa caixinha com 30 comprimidos. E ele Exato. não faz efeito. Mas eles falam que é a mesma medicação, só muda o nome. Por que Nada a que ver. um faz e o outro não? É, porque a Nada neuro falou a pra mim que era a mesma coisa. Não, 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 não. O aripiprazol é o aripiprazol, tá? A Então, mas eles não risperidona estão para a é a mesma risperidona. coisa? Para Para a mesma reorganizar? coisa, Não. sim. Para a mesma coisa, sim. Porém, são medicamentos diferentes. São princípios Ah, ativos diferentes. É que nem a Coca-Cola, a Barecola e a Dolicola. É três ah. refrigerantes de cola. Mas um é mais gostoso do que o outro, um tem mais cafeína do que o outro, um refresca mais que o outro. Você entendeu? Sim, entendi. Então, não tem nada a ver isso. São princípios ativos diferentes. Então, vai. Sal iodado salga. O sal do Himalaia salga. Mas é menos. O moto não salga. Mas, no final das Uhum, contas, os três são sódio, um com mais sódio do que o outro. E desses três, o Ajinomoto é o que tem mais sódio e não salga. Ave Deu para Maria. entendi. entender? Mas são efeitos diferentes. São princípios ativos diferentes para a mesma finalidade. Vai salgar.
entendeu? Sim, Porém, entendi. Então, são ele medicamentos totalmente diferentes. sempre tomou risperidona e assim, lógico, chega uma certa fase que ele teria que aumentar um pouco a medicação porque ele toma desde os 2 anos. E aí eu levei ele na neuro, né? Porque todo ano ele passa. E aí ela falou, mãe, ele tá meio gordinho por causa da risperidona, por causa da compulsividade de comer. E aí ela acabou trocando para aripiprazol. Só que aí ele tá tomando, tem 4 meses o aripiprazol, só que agora eu passei numa psiquiatra, e aí ela pediu para mim fazer o eletro, eu vou fazer até essa semana, para saber se ele tem o eletrocardiograma, né? Porque ela quer dar uma outra medicação que não seja esse aripiprazol. Ela passou uma outra medicação também para mim. Ela falou: ó, se esse não fizer efeito, aripiprazol, ela passou um outro nome, quetiapina. E aí eu acabei passando numa psiquiatra. Ela falou que tanto quetiapina quanto aripiprazol ele não vai fazer o efeito que o risperidona fazia. O risperidona é a melhor medicação que tem para reorganização, para concentração, essas coisas. E aí, só que ela quer trocar agora para uma outra medicação que eu também não sei, mas ele tem que primeiro fazer o eletrocardiograma para saber se ele tem algum problema de coração. É, a proposta eu tenho que fazer no João também, que realmente o uso a longo prazo da risperidona, ele pode trazer alterações cardíacas, né? Se bem que ele fez no eletrocardiograma ano passado, né? O psiquiatra dele viu e graças a Deus estava tudo bem, porque realmente a risperidona, ela pode levar a arritmias cardíacas com uso prolongado, tá? Pode levar até a ginecomastia, já ouviu falar? Ginecomastia é o desenvolvimento de mama. Da mama. Então o dele tá um pouquinho desenvolvido. Por isso que ela tirou o risperidona. Aí meu esposo chegou agora e ele escutou eu conversando com você. Ele falou que a psiquiatra quer trocar a medicação dele para metofetamina. Metanfetamina, É. tá. Tem que ver se não vai ficar agitado, né? Então, foi o que eu falei para ela, que ele já estava muito agitado. Ela falou que ia haver uma medicação, uma metofetamina, que deixaria ele mais calmo e não daria essa compulsão dele de comer. A quetiapina, ela realmente tira a compulsão de comer. Inclusive, é difícil você dar alimentação para o paciente que está usando quetiapina, ele realmente não aceita. E a quetiapina, ela também é um antipsicótico, ela vai organizar os pensamentos dele, porém, assim como a risperidona e o aripiprazol, olanzapina, eles são antipsicóticos atípicos. O que são atípicos? São diferentes daqueles antipsicóticos neurolépticos, por exemplo, o Aldol, o Ampliquitil, o Neosine, o Neuleptil. Eles são antipsicóticos típicos, esses que eu falei agora, Aldol, Ampliquitil, Neosine e Neuleptil. Por quê? Porque eles vão direto na dopamina. Quem é a dopamina? É o neurotransmissor responsável pelo movimento e pela tranquilidade. Então, o Aldol, no uso prolongado em doses altas, ele deixa o paciente, a criança, o adulto, com a marcha robotizada, endurecida, fica que nem um robô. A expressão facial apática, aquela expressão facial, você não sabe se está triste, se está contente, se não está contente, entendeu? Ele age como dopamina, que é o neurotransmissor que leva a tranquilidade, tá? E ao mesmo tempo é o neurotransmissor do movimento. Então, são antipsicóticos que ainda são utilizados, porém em doses baixas. Por exemplo, o Aldol de 1 miligrama já não faz tantos efeitos dessa forma, entendeu? Então, para evitar o risco da criança ficar com a marcha robotizada, se entra com esses antipsicóticos atípicos, que é, risperidona, aripiprazol, olanzapina, quetiapina. Bom Entendi. saber, Simone, porque meu filho ele toma o Aldol de 1 miligrama.
Sim. Ele não gosta de tomar o Neosine. Eu até parei por conta, sabe? Ele não gosta porque ele falou que sente muito frio. E aí eu comuniquei, né, a psiquiatra, mas ela falou assim que era bom ele continuar tomando. Mas aí eu tirei, sabe, Simone? Porque ele sentia muito frio. E como é que ele ficou assim? Ele ficou bem? Ficou, Simone, ele ficou assim bem. Olha, quem vê ele antes e vê ele agora, nossa, tá muito diferente, muito diferente. Antes ele era mais agressivo. Tanto que ele quebrou a porta aqui de casa, da entrada, num soco só. Entendi. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que dar uma ajeitada na casa, vou dar como, né? Com ele quebrando tudo. E aí as coisas foram mudando, aí veio o Aldol para ele, eu não queria dar muito, falei pro médico, não queria, mas à medida que eu fui dando, né, as medicações, ele foi melhorando bastante. E com a entrada da escolinha também, mas ele ficou assim, bem agressivo com a saída da escola. É. Ele ficou bem agressivo mesmo. Mas depois, graças a Deus, agora ele tá estabilizado. Ele toma só o Aldol, aí ele vai pro projeto em Santos, né, na Unimes, ele vai pra escola. Vai, filho. E aí ele tá bem melhor, fala pelos cotovelos às vezes. Bom, isso é E, muito bom. e ele tá bem. Mas o Sabe, Neuzine, assim, deixa ele bem assim, ele não gosta, ele já fala. A mãe tá falando do Neuzine. Neosine, o Neosine, o Neuleptil, eles deixam aquele efeito residual, né? Aí Ah, eles sim, levam fadiga, realmente eles dão, não é que dá frio, é que dá, como tem o efeito também um pouquinho sedativo, acaba levando a sedação um pouquinho, aí entendi. realmente ele vai ter essa diminuição de temperatura por conta da sedação, né? Mesmo que leve. E seria até bom, Vanessa, não existe a possibilidade da psiquiatra dele passar o Aldol Gotas? Eu vou até pedir, porque hoje foi a consulta. Só que ele não foi, parece que ele estava com Covid. E aí mudaram para dia 20. Então eu já vou até pedir, Simone. Eu Vê se queria ela não faz mesmo, o teste. eu vou pedir para ele. E eu queria mesmo canabidiol, mas parece que esse médico ele é contra esporte, ele é contra tudo, porque mudou, né? O psiquiatra. Era a doutora Fernanda, agora é o doutor Sérgio. Então, Ah, eu vou pedir para ele, mas não sei, né? Não sei o que vai dar. Eu até vou perguntar, assim, Simone, o que você acha do canabidiol? eu não tenho experiência, eu não, nunca, aqui na minha experiência, nunca vi, nunca chegou assim criança em uso, tá? Mas o que eu conheço de uns 3 anos para trás, 4 anos para trás, era uma pessoa que trabalhava comigo lá em São Vicente. Aliás, eu trabalhava lá, né? O pessoal continua lá, eu saí de lá. E o filho dele, que era um bebê de 1 aninho, ele já tomava o canabidiol e realmente ele parou de convulsionar. Olha que maravilha. Parou de convulsionar. A criança tem paralisia cerebral, parece que foi do parto, né? E Uhum. complicação do parto, infelizmente, pode acontecer. E o canabidiol ajudou muito. Ele nunca mais convulsionou. E as convulsões dessa criança, ele era epilético já de nascimento, entendeu? Por conta da paralisia cerebral. Tanto que ele tem gastrostomia, que é aquela sonda que vai direto aqui em Ah, cima do sei. bico. Bebezinho já nasceu, já colocou gastrostomia, já ele é bem. Ele tem uma paralisia cerebral bem severa mesmo. Mas Puxa. com a canabidiol, ele pelo menos parar de convulsionar, ele parou. É caro, mas realmente funciona, né? É.
Eu queria algo assim, porque os remédios também deixam resíduos, né, Simone? Esse que é o Então, problema. E é podem levar a alterações de memória com o passar do tempo. Você entendeu? Então é assim, verdade. as medicações têm que ser Vanessa, muito bem Oi. monitorizadas por causa eu disso. vou. Você falou do canabidiol, a neuro do Vitor tinha passado. Só que ele fez o Hum, favor de quebrar o frasco no chão, que eu paguei um absurdo, né? meu Nossa, Deus, é caro. Eu Caro, paguei 1.500 no frasco de meu 200 Deus. ml. Ele foi pegar a exatamente. É por bolsa e aí. derrubou. Só que assim, Ui. ele tomou uma semana e meia. Só que o que aconteceu? O dele não tinha aquele THC que eles falam que é o que dá o barato, né? Porque tem o canabidiol com THC e o CBD, e tem o canabidiol que tem só o CBD. O dele, ele não tinha esse THC, que é o que eles chamam de que dá a labrisa deles. Só que assim, o do Vitor eu não sei se dá certo ou não, porque ele tomou pouco tempo. E aí eu acabei não comprando mais, porque é muito caro. Nossa, é caro pra caramba. Mas assim, tem uma menina aqui onde eu moro, no prédio, que ela tem autismo também, uma menininha, e o dela é bem severo. E ela começou a tomar com o THC. E hoje, assim, você olha para ela, ela tá uma outra criança. Só que assim, o dela tem aquele que causa a dependência, né? Mas ele é uma Ah, outra criança. Então, assim, nossa, então, se você conseguir ver com outro médico, faz um teste com o canabidiol sem o THC. E se você não vê diferença, você tenta ver com o THC, mas bem pouquinho, porque acho que é 0,03 de THC, pelo que eu estava dando uma entendi. lida. É porque senão não pode ser legalizado, né? Não Eles são bem é fracos. ilícito, não tem como ser a mesma. Que bom, né? Que bom que eles É, fizeram certo. Tem O da organizações, menininha deu certo. tem ONGs, procura no Face, procura na internet, porque esse menino lá de São Vicente, ele adquiria o canabidiol CV há uns 4 anos isso, né? Ele conseguia por um preço mais acessível, porque realmente ele pagava um absurdo, aí ele conseguiu. Foi na internet, foi aonde todo mundo vai, né? E ele conseguiu uhum. por uma organização. Dá uma procurada aí na internet, de repente. E eu vou dar uma procurada assim. Eu vou até ver, até mesmo para fazer parcerias, né? Para ver Também, se eu vou fazer isso. também. Então, gente, é assim. É muito bom a gente ter falado. Eu falo que a gente. Todo assunto leva a tudo, né? Como a gente está falando aqui de remédios, deixa eu ver aqui. Eu não trouxe nessa, é porque era mais para a escola. Era mais para a escola. Envenenamento, tem sim. Então, olha só. Por que eu vou falar de envenenamento, então? Porque a gente está falando de remédios, os remédios que eles tomam, os remédios Uhum. que têm em casa, os remédios que eles têm acesso, entendeu? Independente da situação das nossas crianças, se é um autismo leve, um autismo moderado, severo, tá? Ou outra necessidade especial, eles são crianças. Eles vão ter a Sim. curiosidade, eles vão querer ver, vão querer mexer, vão querer experimentar uma dose maior. Você entendeu? Que nem ele sem querer, o filho da Thalita sem querer quebrou o vidro da medicação dele, entendeu? Então, são crianças do mesmo jeito, tá? A essência da criança, ela existe lá dentro. Porque às vezes a gente acha, ele tem autismo, mas, gente, é criança do mesmo jeito. A gente tem que tomar É, cuidado. Por exemplo, se ele tiver tomado uma quantidade maior do medicamento, tá? Se ele virou o vidro inteiro na boca dele, ou não o medicamento, mas
um removedor, um desinfetante. Ainda mais esses desinfetantes que vêm em garrafa usada de refrigerante, que realmente são perigosos, né? Que a criança vê, acha que é refrigerante, vai tomar e acaba se intoxicando. Então, Aí realmente. a criança toma uma garrafa de refrigerante. Aí pensa que bebe, pensa que é suco, mas não é. Qual o primeiros socorros que eu posso fazer? Então, é assim, principalmente na criança até os 2 anos, na idade onde o paladar ainda está se formando, tá? Então, por isso que você fala, caramba, mas 1 litro inteiro de cloro, ele tomou 2 litros de cloro e não sentiu gosto? Não sentiu gosto, não sentiu o cheiro, porque o paladar ainda está em processo de formação. Por isso que as crianças tomam removedor, tomam querosene, tomam cloro, porque não sente, o paladar deles não está amadurecido ainda, entendeu? E aí, o Nossa, que você vai um fazer? perigo. Primeira coisa, não fazer a criança vomitar. Tá aparecendo essa tela aí para vocês? Sim, sim. Sim. Não fazer a criança vomitar, tá? Por exemplo, cloro, querosene, thinner, removedor, são materiais corrosivos. E eles descem queimando e quando vomita, vai voltar queimando o que já está queimado, que é o esôfago. Deu para entender? Ah, tá. Não fazer vomitar é uma coisa errada. Até tem algumas literaturas que a gente pega, eles falam para dar o xarope de peca para vomitar, mas não faz vomitar. Não é para fazer vomitar em nenhum caso. Porque raramente a gente não sabe qual material que a criança ingeriu. Entendeu? Então não vomitar. Leva a criança para o pronto-socorro, leva a Uhum. embalagem do produto, do remédio, leva a planta propriamente dita, tá? Manter a criança deitada. Por que manter a criança deitada, gente? Porque a criança deitada não vai se movimentar tanto, ela vai ficar ali quietinha. E o veneno vai estar no sangue dela. Ele vai ter entrado pelo estômago, mas vai ser absorvido pelo sangue. E quanto mais a criança se movimentar, mais o coração vai bater, vai aumentar o trabalho do coração, os batimentos cardíacos, e esse veneno vai se propagar por todo o corpo da criança mais rápido. Meu Deus, eu imagino a mãe, né? Desespero total. A Ô, cena é Simone, essa. Pode me falar. perguntar, a criança que é imperativa, se acontecer com ele, com isso, com a criança, o que eu posso fazer? Você vai levar a criança para o hospital na hora. Tanto que todas as mães chegam com a criança, não chama nem SAMU. Bota no carro e corre com a criança para o pronto-socorro. Essa é a cena. A mãe entra desesperada com a criança no colo. É bom que a criança não anda, né? A criança não vai andar porque vai estar no colo, vai estar no carro, vai estar lá quietinha. Nessa hora, para você que perguntou, a criança, mesmo sendo hiperativa, pelo efeito do veneno, ele vai ficar, não que ele fique tranquilo, mas ele vai ficar, vai sofrer o efeito do envenenamento, deu para entender? Então ele não vai estar tão hiperativo. Vai ter condição sim da mãe levar para o pronto-socorro. Porque em casa mesmo não vai ter o que fazer, vai ter que levar no pronto-socorro. Entendi. Entendeu? E aí, a mãe, né, no caso, o cuidador, levar a embalagem do medicamento, do produto químico, levar a planta. E aqui são os telefones do Ceatox, tá? Inclusive, esse aqui tá errado, tá? Esse telefone aqui tá errado. Mas eu vou me informar direitinho do telefone atual. Mudou o telefone. A base do Ceatox aqui da Baixada é o Guilherme Álvaro. Aí eu coloco no WhatsApp, no grupo do Almas Azuis. Tá bom, Simone. É Tá? bom a gente ter, né? É bom. É bom porque realmente não tem o que fazer. Em casa não tem o que fazer. É levar a criança para um socorro e
a gente lá do pronto-socorro, a gente liga no CEATOX, entendeu? E Aham. esse CEATOX é o Centro de Intoxicação, Centro de Atendimento a Tóxicos, tá? Então, vamos lá. Desculpa, gente, essa tosse aqui é refluxo. Imagina, Simone. A criança se feriu, o que você vai fazer com o ferimento? Então, assim, por que eu estou falando agora de ferimento? Porque são crianças do mesmo jeito, é aquilo que eu falei. São crianças que vão cair, vão brincar, vão se machucar. São crianças que vão, mesmo sendo crianças, não pode deixar. Desculpa. Obrigada. São crianças que, mesmo tendo o autismo, mesmo tendo outra condição, gente, eu atendo uma menininha que tem paralisia cerebral, não vou falar uma questão ética, direto ela vai no pronto-socorro por intoxicação exógena, ferimento na pele, e ela fala, se comunica, ela é linda demais. Eu falo, mas rapaz, você não sossega não? Ela dá risada e tem paralisia cerebral. Perdão. Só um minutinho. Mas você prepara o chavão para mim, por favor? E tem paralisia cerebral. E ela não para. Ô, Simone, Alexandra, deixa eu perguntar. O Paulo Henrique tá sofrendo muito com picada de inseto. Ele coça. O que eu posso fazer? Será que tem alguma alergia? Que ficam umas bolas gigantes onde o mosquito é picado? Sim. O que você vai fazer, Alexandra? Você vai lavar bem com água e sabão e pode utilizar um cremezinho antialérgico para acalmar. Uma pomadinha de dexametasona. Obrigada. Obrigada. Uma pomadinha de dexametasona, entendeu? Já ajuda, não muito, né? Uma camada grossa de pomada, mas lava primeiro bem com água e sabão, não espreme a picada do inseto, porque tem veneno lá. Se você espremer, você vai romper a pele, rompendo a pele, vai romper microvasinhos da circulação da pele. Esse veneno do mosquito vai entrar mais rápido nos vasos sanguíneos do Paulo Henrique. Por isso que não pode espremer, tem que lavar com água e sabão e passar uma pomadinha antialérgica. Ele sofre muito assim na escola. Tem muito mosquito na escola. Muito. Que ele chega, vem para casa todo se coçando com a coceira, né? A região vermelha. Sim. A Tadinho. sessão vai encerrar em breve. Parece que a Vanessa saiu, né? Não, eu tô aqui, gente. Tô aqui. Tá aqui a Vanessa. Voltou. Então é isso, Alexandra. Nunca espremer. Nunca espremer. Por favor, tá? E os ferimentos na pele, no aspecto geral. Lavar a região com água e sabão, principalmente sabão de glicerina, sabão de coco, tá? Lavar bem, tá bom? Se você tiver gás em casa, põe gaze, tá? Evita movimentos bruscos, mantenha a parte ferida em posição normal, sem colocar em tipóia. É um ferimento, lógico. Se estiver sangrando muito, né? Já com uma hemorragia intensa, aí sim você vai comprimir o local afetado desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o meu mouse aqui, a setinha? Tô vendo. Então, ó, certamente você vai comprimir a região afetada, vai levantar o braço, né? Deixar o bracinho assim para cima e enfaixar, tá bom? E leva para o hospital, leva lá para o pronto-socorro para a gente, que a gente vai fazer a vacina antitetânica, caso a vacina da criança não esteja em dia, tá? É só levar a carteirinha? Será que leva a carteirinha para. Alexandre, nessa hora a gente está tão nervosa que não vai encontrar a carteirinha, entendeu? Se for um ferimento pequeno, realmente você fez esses cuidados. Quando você está fazendo cuidado, você já está mandando alguém pegar a carteira de vacina. Você já leva, que vai ser muito importante para o pediatra avaliar, tá? Aí vai ser legal para ele ver se as doses estão em dia.
Se o objeto estiver enferrujado, vai ser necessária a vacinação de Tem um prego furar o pé, coisa assim, né? Isso. É o que mais chega lá, é criança com prego enferrujado no pé. É o que mais chega todo dia, todo plantão. E ainda mais agora, férias escolares, gente, prepara. Prepara para a molecada. A molecada vai É, aprontar. também vidro, né, Simone? Vidro, também vidro, que eles pisam, descalço, né? Tudo, entendeu? Tá Simone, jogando eu ia perguntar criança. do vidro mesmo. O Exatamente, são Vitor, crianças, gente. São crianças, não tem jeito. É criança Aham. sendo criança, né? Sim, sim. Corte é a mesma coisa, tá? Pequenos cortes, lava com água e sabão, retira a sujeira, faz a compressão no local com pano limpo, se tiver sangramento, tá? Se não tiver sangramento, só lavar com água e sabão e pronto, tá bom? Cobre com curativinho, com gaze, entendeu? E se o ferimento for maior, estiver sangrando bastante, lava com água e sabão. Comprime, pode ser com pano limpo, uma camiseta limpa, uma toalhinha limpa, tá? E leva lá para o pronto-socorro para a gente atender. E é importante realmente levar a carteirinha de vacinação. Lógico, é importante se você achar, né? Se você não achar, paciência. Ele faz a dose de novo da antitetânica e mal não vai fazer, tá bom? Não existe superdosagem, a menos que ele tenha tomado a vacina ontem. Prevenir, né? Em casa, para as nossas crianças que correm, que brincam, que pulam, que sobem sofá, se joga de cama, né? Forra os móveis baixos, né? Forrar o cantinho. Agora tem essas cantoneiras, né? De borracha, né? Mas mesmo assim não deixa de ser um canto, né? E a criança pode ir com a testa nesse canto e mesmo tendo uma cantoneira protetora, ele pode realmente machucar a cabeça, machucar a testa. Gente, faca, tesoura, canivete, talher, fora do alcance das crianças. Não deixar a criança com ferramenta na mão, com faca, com garfo, com caneta. Criança que sai correndo com caneta na mão, misericórdia, pode cair por cima da caneta. A caneta perfurar tórax, perfurar pescoço, perfurar o rosto, perfurar olho, tá? Que a criança corre com um negócio na mão, ela cai por cima do objeto que está na mão, pronto, acabou, entendeu? Uso de copos e pratos. Você vê que a criança, não permitir que se pule com a mão por causa disso, vai cair, vai quebrar, vai se perfurar com o caco de vidro do prato, tá? Mesa de vidro pode substituir, deixa uma mesinha de madeira, tá? Prateleira de vidro substitui, tá bom? Madeira com prego, toma e cuidado. como que a gente faz com o box? Que o meu quebrou o box em cima dele. Meu Deus. Substituir Ele tinha mesmo, acho que uns 6 anos. tá? Aqueles vidros temperados, né? Tem aqueles boxes de correr que é de plástico. É. Lembra? De acrílico, né? É de plástico, não é de vidro. Então, porque ele estava tomando banho, eu coloquei ele lá dentro. O Matheus saiu do chuveiro e o Vitor entrou. Aí eu fechei a porta. Ele não queria tomar banho, ele abriu. Na hora que ele abriu, ele bateu ela. Na hora que bateu, o vidro veio pro chão. A sorte, assim, que cortou só o dedo do pé, né? O dedinho do pé. Mas fez um corte de ponta a ponta. Aí na hora eu enfaixei, né? Enfiei uma toalha no pé. Só coloquei uma fralda nele e levei ele pro hospital. E aí lá eles fizeram, né? O primeiro socorro. Fizeram a limpeza, deram anestesia local e deram uns pontinhos. Mas o ponto não resolveu muito não, porque ele anda na ponta dos pés e não para. Mas foi o que eu fiz na hora. Não tem dor. Se ele não tem dor, ele vai, vida que segue, né? Não, ele não tem dor. Galera. Não, não tem. E assim, E empina pipa. ele é danado, viu? Ele apronta cada uma. Eles são. E não permitir uso de cerol na linha de pipa, porque ele vai se cortar mesmo, tá? Ele vai se cortar, não tem jeito. Queimaduras. Não, tá. Então a criança vai se queimou. Gente, pelo amor de Deus, não vai colocar café, não vai colocar pasta de dente, não vai colocar nada. Não vai colocar nada, tá? Você vai lavar a área queimada, mas lavar mesmo com água fria, tá? Por que a gente orienta a lavar com água fria? Pode colocar compressa ou toalha dobrada molhada? Claro que pode.
mas você lavar alivia mais rápido, tá? Na verdade, você não coloca a criança inteira debaixo do chuveiro, tá? Você vai lavar a área queimada na torneira mesmo com água fria, nunca debaixo do chuveiro. Deu para entender? Senão a Uhum. criança pode ter hipotermia, tá? E a hipotermia não vai ser legal nessa hora. Hipotermia é abaixar a temperatura demais e a criança pode desmaiar por causa disso, tá bom? Deixa a queimadura livre depois que você resfriou. Não coloca nada em cima da queimadura. Se tiver anel, pulseira, relógio, tá? Tem que ser removido rapidinho, porque senão tá queimado, vai inchar. Para remover, vai ter que cortar. E no pronto-socorro não tem o aparato de corte para a gente cortar um anel, cortar uma aliança, cortar uma pulseirinha, tá? Então é melhor já remover mesmo, Isso. antes que inche. Não usar creme, não passar pomada, não estourar bolha, gente, pelo amor de Deus, não estourar bolhas, porque vai infectar, vai piorar tudo, tá? E se a pessoa Então, tiver com cuidado vontade danado. na hora, pode falar. Não, pode falar, Simone. Tava falando, tem que ter um cuidado assim danado, né? Porque qual que é o cultural, né? Colocar pasta de dente, colocar óleo. Gente, pensa, Sim. se a queimadura. Aconteceu comigo já, queimou minha mão. Aconteceu Então, comigo, queimou minha mão. Aí já me joguei água, né? Corrente e fui pro pronto-socorro. muito bom. É isso aí. Se você Uhum. coloca óleo, coloca vaselina. Gente, vaselina é oleosa. Aí o que vai acontecer? Não está queimado? Não está quente? O óleo com Sim. o calor não frita. A gente frita a batata como? A gente põe óleo na frigideira e liga o fogo, né? É. Se eu coloco a vaselina na queimadura ainda quente, vai fritar a pele. Eu vou cozinhar camadas mais inferiores da pele, de músculo. Esse que é o problema. Então, por isso que é resfriamento com água. E acabou. Não coloque mais nada em cima. Antigamente tinha um furacim, né? Tinha uma pomada chamada furacim. Uma ótima pomada, Lembra? né, Simone? Ainda tem? Ainda Lembra? tem? Nunca, graças a Deus, nunca mais eu vi. Porque realmente não tem indicação. Não tem indicação. Tá? Ah, Tá bom? Então, primeiro socorro para queimadura é isso, lógico. Na lesão complicada da queimadura, infectou, aí vai ser feito o curativo normal, com pomada para reduzir a inflamação, para reduzir os sinais de infecção, entendeu? Vai tomar antibiótico por boca. Mas aí é a queimadura complicada. Como é que complica a queimadura? A pessoa que coloca pó de café, pasta de dente, fura a bolha, aí realmente vai complicar e vai virar uma lesão infectada que a gente vai ter que realmente fazer com pomada. Aí é uma outra história. Vai ser feita lá no pronto-socorro, tá? tá bom, Simone. E se a pessoa Simone, tiver pegando fogo mesmo, tá? O que pode acontecer? Pegar uma toalha, um cobertor grosso ou mesmo um casaco grosso para abafar o fogo. Vai apagar o fogo com a própria roupa, com a toalha, cobertor ou um casaco grosso, tá? E se Simone, for a a gente. criança, se você vê a criança pegando fogo, como a criança pode entrar em pânico, principalmente os especiais, com necessidade especial, os nossos, segurar a criança e enrolar a criança nesse cobertor, porque se ela corre, o oxigênio ele serve como ele participa da combustão, né? Então, o Hum, fogo é o comburente, o oxigênio é o combustível, lembra? Lá de química, lá atrás. Então, o oxigênio, junto com a chama, ele vai aumentar a chama. Então, a pessoa vai queimar mais entendi. rápido, entendeu? Entendi, Simone. Simone, a gente tem alguns minutinhos. Tá. Vocês têm alguma dúvida? Eu Não, acho não. que, eu acho que dá para continuar
numa próxima ocasião, então, né? A gente combina. Sim, Simone, a gente combina e aí a gente dá tempo até de avisar as mães, né? Um tempo Aham. melhor. O que é interessante, então, para fechar, para falar uma coisa que ficou combinado também de falar, que são as posições para segurar a criança, para injeção, para Assim, vacina, entendeu? Então, é é uma... assim, sempre a criança de frente para você, tá? A criança de frente para você, de Aham. costa para o profissional. Então, de bundinha para o profissional. Você vai cruzar as pernas assim ao redor da criança, na Uhum. primeira criança. Cruza as pernas nas pernas da criança ao redor e os seus braços você vai abraçar a criança dessa forma. A criança está aqui no meio, tá? Aham. Então você vai abraçar a criança com os braços na parte do tronquinho, do tórax, em cima, né, das costas. E embaixo nas perninhas você vai cruzar as pernas, bem apertado. Porque quanto mais imóvel a criança estiver, mais facilita o profissional de fazer a injeção intramuscular no bumbum da criança, tá? E a criança não se mexe para evitar que a agulha também quebre no bumbum da criança, que pode acontecer, infelizmente. Simone, e quando for retirar a amostra de sangue, como eu faço? A criança deitada na maca, lá do pronto-socorro, vai a mãe por cima, no tronquinho, bem de frente para o rostinho da criança, para acalmar a criança. Mais um profissional debruçado em cima das pernas da criança, tá? Da pelve, né? Da cintura e das pernas. E o outro braço livre para o profissional colher o sangue. Vacina. Não deixa fazer vacina na bunda da criança. Não se faz vacina na bunda de ninguém. Por que a Nossa, vacina ela é feita ou aqui no deltoide, que é a do braço, que eles odeiam, né? Ou é feita na coxa, porque tem pouca gordura. Aqui, ó, tem pouca gordura. Eu já vou com a agulha no músculo Aham. direto. E na coxa, eu vou com a agulha no músculo direto também. Por quê? É O bumbum Bezetacil, não é isso? No bumbum, né? É Bezetacil? não entendi. Bezetacil, né? Não Na é parte da vacina. região da bunda. Estou falando vacina. Ah, tá, Bezetacil tá. Entendi. pode. A vacina não. Por que a vacina não? Se eu faço vacina na bundinha da criança, eu vou estar fazendo a vacina na gordura e não no músculo. Aham. Sim, sim, entendi. Então, por isso que as vacinas e as injeções nas crianças até os 3 anos tem que ser feita vacina no deltoide, que é aqui no braço, ou na coxinha, e Aham. injeção, até mesmo bezetacil, tá? E as injeções, bezetacil, cefim, tá? E outras intramusculares, é no músculo da coxa até os 3 anos, tá? Até os 3 anos, tá bom? A partir dos 3 anos é o bumbum, o músculo glúteo, né? Que a gente chama de glúteo, tá? Agora, vacina antirrábica, se for em criança até os 3 anos, pode ser no deltoide? Pode ser no deltoide, tá? E as demais vacinas na coxa. Se não é subcutânea, né? Que nem sarampo é subcutânea. Aí é aqui na gordurinha, tá bom? tá Então, a bom, posição é Simone, foi assim, ó. ótimo. Você tem que segurar muito bem a criança, para a criança não se mexer. Porque se a criança se mexe, aí ela acaba se machucando, Aham. tá bom? Bem Então, legal, Simone, essa palestra mini curso, bem legal mesmo. ai, que bom. Uhum. Vamos combinar mais, Simone, vamos combinar mais. Vamos sim, tá? Vamos fazer sim. Eu vou fazer os certificados, Vanessa. Depois você me manda o nome completo das pessoas, eu faço certificado e mando para você. Pode ser? Pode sim, pode sim. Então, Simone, obrigada. obrigada a você, Simone. Obrigada, Imagina. muito obrigada, porque, nossa, valeu muito a pena, muito mesmo. Ah, que bom.
Verdade, Pena que Simone. a Obrigada. internet hoje tá horrível. As internets, elas são. A minha também aqui tá chegando um sinal meio incompleto aqui. Aí a gente combina, fala mais de primeiros socorros. Vamos combinar sim. Amanhã, então, vai ser sobre saúde mental, é isso, né? Isso, Simone. Aí você só me avisa o horário. Pode ser às Sim. 5 horas. Aí eu já vou Tá estar lá no bom. pronto-socorro, que eu vou ter saído do estágio, que amanhã vai ser visita técnica, dá para fazer 5 horas. Então tá bom, Simone. É Tá hora bom? de descansar, né? Hora Tá de joia, descansar, minha amiga. tá joia. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Bom Vanessa, eu que descanso para agradeço. você. Obrigada, a gente depois Obrigada, beijão. Simone. Boa Tchau, noite para vocês gente. Obrigada, todos. Simone. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado Boa Boa noite noite. a Tchau, tchau. todos. Boa noite, Obrigada, Simone. professora. pelas Até mais. informações. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigado, Vanessa, pela atenção e pelo carinho de todos. Obrigada, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade e pelo aprendizado. Deus abençoe a todos. Amém.